Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 59, versículo 1. O tema da mensagem que o Senhor nos deu é: a mão do Senhor não está encolhida. Louvado seja o nosso Deus, é Ele que tem cuidado de nós, é Ele que tem nos sustentado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Amém, meus irmãos? Vamos ler antes de sentar também João, capítulo 5, versículo 16 ao 19. E por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Amém, meus irmãos? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estava meditando na palavra do Senhor, fazendo o meu devocional, e a gente fica pensando na grandeza do nosso Deus, no tamanho do nosso Deus. Nós não temos dimensão da grandeza do nosso Deus. E eu estava meditando na palavra do Senhor, e o Senhor me deu esse versículo aqui. Ai de nós, meus irmãos, se o Senhor retirar a sua mão, se o Senhor encolher a sua mão. Louvado seja Deus, porque a sua mão está estendida na nossa vida, na nossa família, desde a antiguidade. O Senhor está com a sua mão estendida. No capítulo 3 de Romanos, está escrito que o ser humano é infiel e injusto. Vamos ler lá no Romanos capítulo 3, versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Muitas pessoas, meus irmãos, não temem ao Senhor, não têm temor ao Senhor. Muitas pessoas, ainda no tempo presente, consideram que é inútil temer a Deus. Nós estamos aqui porque nós cremos no poder do nosso Deus. Mas nós temos visto que a maldade está se espalhando na face da terra. Deus usou o pastor Daniel aqui na virada do ano para falar que desse ano de 2025. Não é querendo ser negativo, mas como Deus usou o pastor Daniel, a tendência, irmãos, não é melhorar, é o cerco apertar. Ainda bem que o nosso Deus está com as mãos estendidas na nossa vida, porque ai de nós se o Senhor recolhesse a sua mão. O que seria de nós? Mas o Senhor cuida daqueles que são seus. Nós estávamos aqui na passagem do ano e eu não sei os irmãos, né? Mas quando a gente chega no final de um ano, igual nós chegamos no final do ano de 2024, a gente chega assim, a gente entra no novo ano com muita alegria. Mas eu, pelo menos, sou assim. Quando se aproxima o finalzinho do ano, a gente fica pensando assim, o que o próximo ano nos reserva? E às vezes, nós somos tão pequenininhos, temos sentimentos, né, que às vezes
são falhos, e às vezes a gente fica pensando, o que me aguarda em 2025? Né? Na passagem de ano eu fiquei pensando isso. E às vezes vem um sentimento no final de ano, um sentimento às vezes assim, tem pessoas que ficam melancólicas, tem pessoas que comemoram, tem outras que ficam tristes. Por quê? Porque ainda mais quando o ano é bom para a gente, né? O ano de 2024, apesar de todas as provações, de todas as lutas, mas às vezes a gente fica com aquele receio, porque a gente é falho, a gente é pecador, a gente é ser humano, e às vezes a gente tem receio porque a gente não está vendo lá na frente, né? E a minha filha ainda brincou, ela estava aqui na passagem de ano, ela falou assim, oh, mãe, eu ouvindo a pregação, ela falou assim, quase que eu não queria entrar em 2025, quase que eu queria ficar em 2024. E depois lá em casa a gente comentando sobre a palavra que o Senhor deu ao pastor Daniel e o meu genro falando, mas é a palavra de Deus, é a verdade absoluta, porque graças a Deus o nosso pastor prega dentro da palavra. Mas, irmãos, nós não precisamos temer, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, as mãos do Senhor estão estendidas na nossa vida. E a gente sabe, por mais que a gente não tenha o controle, e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o nosso Deus sabe. E a palavra de Deus nos garante que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Às vezes nós tememos porque nós estamos ainda nesse corpo carnal, limitado, a nossa alma, o nosso espírito ainda está neste corpo ainda carnal. Então nós temos às vezes sentimentos, né? Nós nos preocupamos, mas o nosso Deus, Ele está no controle e Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele já está no nosso futuro. Como o pastor pregou aqui, usado por Deus na passagem de ano, que o cerco está fechando, que as coisas estão mais difíceis, né? E vai ser assim até o arrebatamento da igreja. Nós temos visto, irmão, a maldade se espalhar na face da terra. E muitos seres humanos que a luz do evangelho ainda não resplandeceu na sua vida, nós vemos vários seres humanos fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus, cultuarem falsos ídolos, né? Cultuarem ídolos, entidades. Nós estamos vendo que o sistema desse mundo está corrompido, há uma inversão de valores, mas a palavra de Deus, irmãos, ela já nos advertia isso. O profeta Isaías já havia escrito sobre isso. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É isso que nós temos visto hoje na face da terra. O sistema desse mundo, as pessoas que a luz do evangelho ainda não resplandeceu na vida delas, elas chamam o bem de mal e o mal de bem. Então nós estamos vendo que os valores hoje no mundo estão corrompidos. E às vezes a gente fica, você vai assistir um noticiário, você ouve, né, nas redes sociais, você vê tanta coisa que você fica assustado. Você fica pensando assim, meu Deus, se o Senhor recolher a sua mão, isso é porque a mão do Senhor está estendida. Agora você imagina se o Senhor encolher a sua mão. Tem muitos anos que eu escutei uma pregação, não sei se foi o pastor Daniel, ainda foi lá na Múcio Vieira, justamente que a mão do Senhor ainda está estendida. Porque, meus irmãos, se não fosse o nosso Deus, se não fosse o Espírito Santo de Deus, irmãos, como que estaria essa terra hoje? Como que estaria esse mundo hoje? Então, só não está pior porque o nosso Deus está com as mãos estendidas na vida daqueles que o temem, que o amam e que o obedecem. Nós estamos vendo, irmãos, que como o sistema desse mundo está completamente invertido, nós vemos muitas pessoas zombando dos cristãos.
Muitas pessoas às vezes perguntam: cadê o seu Deus? Onde está seu Deus? Mas você está passando por isso? Mas você não é crente? Você não é cristão? Por que está acontecendo isso na sua vida? As pessoas zombam, perguntam. E quando eu estava preparando a mensagem, o Senhor me lembrou lá daquela passagem do rico e do Lázaro, né? O rico, quando ele estava lá no bem bom, e Lázaro lá, querendo comer, né, as migalhas, o rico não se preocupava com Lázaro. Com certeza ele devia perguntar: onde está o seu Deus? Mas Lázaro estava com quem? Com o Senhor. E aquele rico, quando partiu dali? Às vezes as pessoas olham para nós, vê certas situações acontecendo na nossa vida e zombam e nos questionam: onde está o seu Deus? Onde está o Deus que você serve? Se Deus existe, por que Ele permite tanta maldade no mundo? Por que as pessoas perguntam, questionam, se Deus existe, por que Deus permite tanta maldade? Por que acontece tanta crueldade? Mas, irmãos, tudo que acontece de mal com os seres humanos é por conta da própria ação do ser humano, irmãos. A natureza está gemendo pela ação do homem. Não é Deus o culpado, é o próprio ser humano que é culpado das coisas que têm acontecido. Irmãos, se o nosso Deus encolher a sua mão, o que será da humanidade? E as pessoas ainda questionam, olham para nós, debocham, ainda mais hoje, nos dias que nós estamos vivendo. A natureza está gemendo pela ação do ser humano. Como lemos em Isaías 59:1, o nosso Deus não está com as mãos encolhidas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra, sobre os justos e sobre os maus. Nada escapa do nosso Deus. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Eu estava pensando, eu estava meditando na palavra do Senhor, e foi nesse momento que o Senhor me deu essa palavra. Quando o Senhor Jesus disse que o meu Pai trabalha até agora. Irmãos, de acordo, né, com dados estatísticos, somos mais de 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Isso daí é o que eles podem contar. Mas será que eles podem contar todos? Porque a palavra do Senhor diz, né, que a descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus. A gente não pode contar as estrelas, né? A poeira da terra, a areia do mar, quem pode contar? Então, isso aqui é estimado 8 bilhões de seres humanos na face da terra. Agora, você já parou para pensar a grandeza do nosso Deus, como nós estávamos louvando aqui, poderoso Deus? Irmãos, quantas orações chegam ao trono do Senhor a cada instante? São bilhões e bilhões de orações que chegam até o nosso Deus, dos seus filhos, daqueles que o temem. Até as pessoas que não creem em Deus, no momento de aperto, pedem para a gente orar, para pedir a Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele está com as mãos estendidas. O Senhor Jesus nos disse: o meu Pai trabalha até agora. E eu lembrei, eu estava meditando, e aí hoje eu fui passar a palavra limpo. E hoje pela manhã, depois que eu li a palavra, acho que eu voltei da caminhada, eu fui ler, fui olhar minhas mensagens no celular, e tinha uma mensagem da irmã Alessandra, né? Essa varoa valorosa, me chamando, me convidando para orar às 3 horas da manhã. Mas isso ela me passou ontem, eu só vi hoje de manhã. Então vocês imaginem só, tem irmãos orando de manhã, durante o dia todo, de madrugada, né? E ela falou que glória a Deus, Deus acordou ela e ela conseguiu orar. Então, o nosso Deus, Ele trabalha o tempo todo Ele está cuidando de nós.
O tempo todo o Senhor está com as suas mãos estendidas na minha vida e na sua vida. A gente se preocupa porque a gente é falho mesmo, a gente é pequenina, a gente ainda está limitado nesse corpo, mas o nosso Deus tem cuidado de nós em cada detalhe, irmãos. Em cada detalhe. Você já parou para pensar quantas orações chegam ao trono de Deus? Quantas orações? E a gente pede mesmo, né? Se tem uma coisa que filho sabe fazer é pedir. A gente pede, pede mesmo. A gente agradece, mas eu acho que a gente pede mais do que a gente agradece. Então, olha só, o nosso Deus, ele reconhece a nossa voz. Ele sabe que a Alessandra clamou ele às 3 horas da manhã. Ele sabe que a Joelma tem orado a ele. Ele sabe que eu tenho orado. Ele nos conhece pelo nome. A palavra do Senhor diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Eu acho que eu não anotei aqui qual que é o versículo. Não, anotei sim. Lucas, capítulo 12, versículo 7. Vamos ver lá. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós que muitos passarinhos. O Senhor sabe, meus irmãos, e olha que eu tenho muito cabelo. O Senhor sabe quantos cabelos, quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. O nosso Deus, irmãos, ele não dorme. Ele não dorme, nós dormimos. Mas o nosso Deus, ele não dorme. Louvado seja Deus. Na palavra do Senhor, como nós lemos, né, em João 5,17, Jesus respondeu: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos ler também Mateus capítulo 6, do versículo 26 ao 34. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, o nosso Deus, ele está no controle. Ele está no controle, ele já está no nosso futuro. E a palavra do Senhor nos garante isso. Ele cuida das aves dos céus. Quanto mais de nós, que somos seus filhos, Deus tem cuidado de nós. Os olhos do Senhor estão na nossa vida. E a palavra do Senhor diz em Salmos, capítulo 4, versículo 8, que nós podemos em paz nos deitar e adormecer. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Irmãos, o nosso Deus cuida de nós. Ele trabalha o tempo todo. Enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, o Senhor está cuidando de nós.
Outro dia eu cheguei aqui na igreja, um domingo desse, cheguei aqui meia chorosa. Fui ali conversar com a minha irmã Sara, falei para ela uma situação que eu estou passando. E daí a pouquinho, o pastor Júnior começou a pregar aqui. E aí o Senhor usou o pastor Júnior para falar comigo ali. A Sara só fez dali assim para mim. Irmãos, o pastor Júnior não sabia o que eu estava passando. Mas o nosso Deus sabia como estava meu coração. E enviou a palavra certa, na hora certa, para acalmar meu coração. Nós clamamos ao Senhor, nós temos que orar sim. Mas antes que a gente abra a nossa boca, o Senhor sabe todos os nossos pensamentos. A gente ora e clama ao Senhor, porque quando a gente ora, a gente clama a Deus, nós reconhecemos a soberania de Deus. Mas o nosso Deus, não seria necessário nem que nós abríssemos a nossa boca, porque Ele sabe tudo o que nós necessitamos. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós clamamos ao Senhor, nós estamos reconhecendo a grandeza, o poder e a soberania do nosso Deus. Mas o nosso Deus, irmãos, está cuidando de nós. Vamos ver lá no Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Irmãos, o Senhor, não adianta. Uma vez eu lembro do pastor Moisés pregando no Salmo 127, esse versículo. Irmãos, não adianta a gente se matar de tanto trabalhar se o Senhor não for o Senhor da nossa vida. Isso, no entanto, irmãos, para aqueles que são filhos. Esse cuidado de Deus, esse amor de Deus, é para aqueles que são filhos. As mãos do Senhor estão estendidas na vida daqueles que são filhos. E claro que toda a humanidade tem usufruído do poder de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. A situação na terra só não está pior porque a igreja está aqui. Porque no momento que a igreja for arrebatada, ai daqueles que estiverem aqui. Então, irmãos, às vezes as pessoas perguntam, onde está o seu Deus? Ele está no trono e os seus olhos estão alcançando toda a terra, bons e maus. A palavra de Deus nos adverte que o Senhor não se agrada daquele que retrocede. Hebreus 10, 38 e 39. Não é hora de pararmos, irmãos. Não é hora da gente ficar prostrado, olhando para as dificuldades. É hora de marchar. É hora de caminhar com os nossos olhos em Cristo Jesus. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós somos aqueles que creem que as mãos do Senhor estão estendidas e nós não vamos retroceder. Por mais que por algum momento a gente fique com medo, a gente fique entristecido, mas nós não vamos parar. Deus usou o pastor Júnior num domingo desse para falar que nós às vezes passamos por situações, mas que nós temos que nos readaptar, reinventar. Mas o Senhor está conosco em cada situação que nós estamos passando, em cada provação que nós estamos passando. Vamos ler também Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Para aqueles que não amam a Deus, irmãos, as mãos do Senhor permanecem recolhidas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, que a gente passar as provações, as circunstâncias adversas que a gente vive neste mundo, onde o sistema está corrompido, irmãos, não pode ser motivo para nós retrocedermos, não pode ser motivo para nós parar, não tem outra escolha para nós. O nosso alvo é Cristo.
é marchar em direção a Cristo. Nós não temos como retroceder. O Senhor não se agrada daquele que retrocede. Então nós só temos uma opção: continuar a caminhar firmes na presença do Senhor Jesus. Não existe outra opção para nós. É em frente, rumo ao alvo, rumo à nossa salvação, à eternidade com Cristo. Vamos ler, irmãos, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Domingo eu peguei para orar, domingo de manhã eu não vim na igreja, e aí eu falei assim, eu vou fazer meu devocional. Eu não conseguia orar, porque eu orava, o Senhor vinha com versículo, eu orava, o Senhor vinha, eu falei, Senhor, eu já entendi, é só para eu ouvir, não é para eu falar. Mas como eu disse aqui, como bons filhos, a gente quer pedir, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra do Senhor nos diz: não ameis o mundo, irmãos. O nosso coração está em Cristo, a nossa fé está em Jesus. Nós somos estrangeiros nessa terra, nós somos cidadãos dos céus, nós estamos aqui de passagem. O nosso alvo é Cristo. Vamos ler também 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas e repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Sara, até onde que eu marquei aqui. Eu só coloquei capítulo 4. Não, pode continuar. Porque, já li esse. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Eu acho que eu bem anotei errado, irmãos. Espera aí. Só um minutinho aqui. Só um instantinho. Segunda Timóteo 4. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu marquei. Não, era só até os 5 mesmo. Eu que li mais. Então, o Senhor está nos falando aqui no capítulo 4, né? Que conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, a sua vinda e do seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério.
Aqui o Senhor está falando conosco e esse tempo já chegou. Esse tempo já chegou. Porque é um tempo que as pessoas não suportam a sã doutrina. As pessoas não suportam a verdade, a palavra de Deus. E eles estão vivendo conforme diz aqui, ó. Amontoarão doutores para si conforme as suas próprias concupiscências. As pessoas estão procurando pessoas que falem aquilo que agradam os seus ouvidos. Nós já estamos nesse momento. Nós temos passado por aflições. O Senhor Jesus não nos deixou enganados. Ele falou que neste mundo nós passaríamos por aflições. Mas aqui o apóstolo Paulo nos instrui para que nós não paremos, para que nós preguemos a palavra. A tempo e fora de tempo, como nós falamos aqui, que o Senhor nos deu a palavra. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede. As mãos do Senhor estão estendidas na nossa vida. E é o Senhor que tem cuidado de nós. Então, irmãos, por mais provações que estejamos passando, por mais situações difíceis que estejamos passando, o Senhor está falando comigo e com você. Não pare, pregue a palavra todo o tempo. Porque aquele que cuida de nós não dorme. Ele está cuidando. Irmãos, enquanto eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, o Senhor está lá cuidando da minha família. Ele está cuidando daqueles problemas que eu não posso cuidar. Ele está cuidando das situações que não cabem a mim cuidar, porque só Ele pode. Então Ele nos orienta, não pare, pregue a palavra, continua fazendo a obra do Senhor. Deus tem cuidado daquilo que tem te afligido. Deus é conosco. Aquilo que ninguém sabe que você está passando, que o Senhor sabe, Ele está cuidando. E Ele está te dizendo, não pare, continue a pregar a palavra, continue a fazer a obra do Senhor. Não pare, as minhas mãos estão estendidas na sua vida. E o Senhor está cuidando de nós. Irmãos, não foi Deus que rejeitou o ser humano, é o ser humano que tem rejeitado a Deus. E aquele que rejeita a Deus, para aquele que rejeita a Deus, renega a Deus, a mão do Senhor, ela está recolhida. Mas para aquele que teme ao Senhor, que ama o Senhor e ama o seu caminho, e anda no seu caminho, a mão do Senhor está estendida na nossa vida.